Nós temos aqui mais nomes para trazer para vocês, porque no fim de semana a gente estava assim, vai bater o martelo para fulano disputar o Senado, não vai? Se é Estado de São Paulo, tem o nome de Simone Tebet, mas o de Marina Silva, que no fim de semana falou também sobre o partido que vai permanecer, que não vai... Tanta coisa aconteceu que a Isabel Mega é quem vem explicar para a gente. Marina Silva e Márcio França disputam uma vaga ao Senado por São Paulo. Então, Márcio França é aquele papo de ser vice de Haddad, porque conhece muito bem o Estado. Isso já foi colocado de escanteio, Isabel? Elisa, o cenário lá é considerado em aberto. Deixa eu dar bom dia também para a Clarissa, para quem está chegando aqui agora também ao live. E por que em aberto, né? Porque você tem que fazer uma análise até mesmo de composição partidária e de como que chega a percepção qualitativa ao eleitorado desses nomes que são oferecidos no cardápio da esquerda para compor a chapa do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao Palácio dos Bandeirantes. No final de semana, tinha muita expectativa sobre qual seria a decisão de Marina Silva, porque ela foi muito cortejada por diversos partidos do campo progressista a sair da rede. Então, teve convite do próprio PT, do PSB, do PSOL, que faz a federação com a rede, teve convite do PV. Então, ela teve que olhar para o cenário interno, que é um cenário de bastante disputa interna na rede, e olhar para esses outros partidos e tomar uma decisão. Ela escolheu ficar no partido que ajudou a fundar, mesmo diante de um cenário que, inclusive, já tem algumas judicializações em torno de congressos da rede que podem trazer definições sobre o comando do partido, né? De um lado, a gente tem o grupo de Heloísa Helena, do outro lado, a gente tem o grupo de Marina Silva. Mesmo com isso, esse climão dentro do partido, ela resolveu ficar. E agora é outra batalha que eles estão analisando, que é a batalha dela se colocar como candidata à segunda vaga ao Senado pela chapa de Fernando Haddad. Qual que é a batalha, a dualidade que se tem? Justamente com o Márcio França, porque ele é outro nome que também está correndo por fora para se viabilizar como esse candidato nessa vaga. Ele foi candidato ao Senado, inclusive, nas últimas eleições, acabou perdendo a eleição e ele é um candidato, digamos assim, que se vende como alguém que conhece muito São Paulo, de fato conhece, foi vice-governador, foi governador do estado também, então pode ajudar, por exemplo, a olhar mais para o interior do estado de São Paulo e com isso angariar mais apoio para Fernando Haddad. É por isso que também se fala dessa possibilidade de não ir para a vaga do Senado, mas de repente ir para vice de Haddad. E aí, se a chapa for derrotada pelo Tarcísio Gomes de Freitas nesse projeto de reeleição do atual governador, Márcio França poderia vir até algum tipo de papel caso o presidente Lula consiga o quarto mandato. Observe que tem vários ICs nessas conjunturas todas, e esses ICs são sempre importantes da gente registrar por aqui. Então, nesse momento, a gente vai ter uma espécie de batalha, porque Márcio França não desistiu. O que ele recebe até aqui de resposta do PT é de que ele vai colaborar com a campanha, ele não quer ir para deputado federal e Marina tem um apoio, por exemplo, de nomes como Simone Tebet, que acabou de sair do MDB depois de 30 anos, se não me engano, no MDB, foi para o PSB, mudou o domicílio eleitoral de Mato Grosso do Sul para São Paulo, justamente para compor essa chapa de Fernando Haddad. Então, a primeira vaga ao Senado é dela, é de Simone Tebet. E ela é muito próxima de Marina, assim como a Marina também é muito próxima de Fernando Haddad. A gente está falando aqui de todos ex-colegas de esplanada do Lula 3, né? Então, vai ter que ter muita discussão interna, a avaliação também conjectural, vai ter que ter esse olhar de o que acrescenta mais para essa composição partidária, mas aliados vão falando dos dois lados que vai ser uma espécie de batalha também para ver qual lado é que vai conseguir essa segunda vaga ao Senado e se esse favoritismo que hoje é apontado mais para Marina do que para Márcio França, como é que isso vai depois empurrar esse jogo de Márcio França? Qual seria, então, o papel dele nessa chapa de Fernando Haddad? Se fica sem nada, se é convencido a ir para deputado federal, caso não vá para o Senado, se fica com vice, se outro nome não pode ser cogitado para vice. São muitos ICs ainda nesse cenário.
Mas esse xadrez ele começa a ser resolvido, sobretudo depois das notícias da janela partidária, com Marina optando por fechar a janela no próprio partido, com Márcio França, que sai da função de ministro do empreendedorismo, não consegue fazer o sucessor que gostaria. Nesse ponto, o presidente do partido dele, o PSB, João Campos, teve voz para emplacar o secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo e sai ainda sem muita definição sobre qual será o caminho dele em diante na articulação por São Paulo.